Olá, pessoal. Sou eu, a professora Josiane Louvera, mais uma vez aqui com vocês para juntos tratarmos do pacote anticrime e seus reflexos nas leis penais especiais. A lei que vamos tratar agora é a Lei 10.826 de 2003, a que trata do Estatuto do Desarmamento. Bom, a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, ela trouxe algumas alterações para o Estatuto do Desarmamento. Que alterações são essas, Josiane? Você está a se perguntar. Então, nós vamos responder agora. O artigo 9º da Lei 13.964 de 2019 dispõe o seguinte: a Lei 10.826 de 2003 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 16. Então, o primeiro artigo a ser alterado pela Lei 13.964 foi o artigo 16 da Lei 10.826. E ele diz pra gente o seguinte: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar. Perceba o que disse o legislador. Ele trouxe todos os verbos que já existiam na Lei 10.826, antes mesmo de nós termos a 13.964, só que ele fez uma alteração. O artigo 16, antes do advento da Lei 13.964, ele tinha todos esses verbos, mas no finalzinho ele dizia: arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito ou de uso proibido. Então, no artigo 16, tratava-se conjuntamente da arma de fogo de uso proibido e de uso restrito. E manter essas armas nessas condições previstas no artigo 16 era um crime punido com pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Isso não mudou, a pena continua sendo a mesma. O que foi alterado é que agora o artigo 16 caput e parágrafo único, ele vai dizer, na verdade o artigo 16 caput, ele vai dizer respeito ao crime de portar ou possuir arma de fogo de uso restrito. E aí, Josiane, como é que fica o porte ou a posse legal de arma de fogo de uso proibido? Deixou de ser considerado crime? Não, não deixou. Continua sendo. Só que agora é uma qualificadora do parágrafo 2º. Então, veja bem, nós vamos ter a redação do artigo 16, com a retirada da arma de fogo de uso proibido, apenas mantendo de uso restrito. Continuamos com o parágrafo 1º, que na verdade era parágrafo único, agora é parágrafo 1º, então uma outra alteração, porque se você olhar para o tipo penal originário, você tinha o parágrafo único, não era o parágrafo 1º, e hoje você vai ter o parágrafo 1º, e aí então você vai ver que o legislador agora vai dizer que o artigo 16 trata do uso restrito. No parágrafo 1º vai trazer a figura equiparada. Nas mesmas penas incorre quem? Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Inciso 2. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Inciso 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar. Inciso 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Inciso 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição, explosivo a criança ou adolescente. Inciso 6. Produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, adulterado de qualquer forma, munição ou explosivo. Então, você percebe que essa redação do parágrafo 1º, esses crimes que estão elencados, nada foi alterado, eles já existiam. A única situação é que eles estavam presos à figura equiparada do caput, que falava em arma de fogo de uso proibido ou restrito. E o caput agora só trata da arma de fogo de uso restrito. Aí o parágrafo 2º,
que não existia e agora existe uma nova redação, foi inserido no artigo 16, vai nos dizer o seguinte: posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, agora vai ser uma qualificadora. Então, se as condutas descritas no artigo 16 caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Então, o que você percebe? A pena do artigo 1º, do artigo 16, perdão, caput, e do parágrafo 1º, reclusão de 3 a 6 anos. Se for arma de fogo de uso proibido, reclusão de 4 a 12 anos. O que nós temos aqui? Nós temos uma figura qualificada. Então, o crime de porte ou posse legal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, que estavam conjuntamente tratados no artigo 16, agora uso restrito no 16 e uso proibido é uma qualificadora prevista no parágrafo 2º. A pena deixa de ser de reclusão de 3 a 6 anos e passa a ser de 4 a 12 quando se tratar das condutas do 16 caput, parágrafo 1º, referentes à arma de fogo de uso proibido. Óbvio que você verifica que nós temos aqui uma novatio legis impégios no que diz respeito à arma de fogo de uso proibido, não é verdade? Vimos também que teve essa alteração, que era conjuntamente tratado proibido e restrito, e agora está separado. Trata-se, é claro, tanto no 16 caput, quanto no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, que é a forma qualificada, de norma penal em branco, que é devidamente regulamentada por decreto, que nós sabemos disso, que vai nos dizer o que é arma de fogo de uso proibido ou restrito, ok? Bom, outro detalhe. O artigo 17 da Lei 10.826 de 2003, ele também foi alterado. Ele vai dizer pra gente o seguinte: adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório, munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Reclusão de 6 a 12 anos e multa. Qual foi a novidade aqui? A novidade foi em relação à pena. A Lei 13.964 de 2019 alterou a pena do crime previsto no artigo 17, que é o comércio ilegal de arma de fogo. A pena era de reclusão de 4 a 8 anos e agora ela é uma pena de reclusão de 6 a 12. Como você pode verificar, uma reformatio legis impégios. Nós temos uma pena maior, portanto, essa norma não retroage. Só vai se aplicar essa pena de 6 a 12 anos para quem praticar o crime após o dia 23 de janeiro de 2020, que foi quando a lei entrou em vigor, ok? Então, nós tivemos aí no artigo 17 uma alteração no que diz respeito à sanção. A pena agora é maior, porque era uma pena de reclusão de 4 a 8, passou a ser, então, reclusão de 6 a 12 anos e multa, ok? Agora, o artigo 17, ele era 17 caput e parágrafo único. Aquilo que era a redação do parágrafo único, agora é a redação do parágrafo 1º. A gente vai ter o parágrafo 1º, que vai dizer: equipara-se a atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo 17, qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Isso que estava lá no parágrafo único, agora é parágrafo 1º. E aí nós temos uma figura equiparada no parágrafo 2º, nova redação trazida pela Lei 13.964 de 2019, vou ler para vocês. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado, quando presente os elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Olha, então vai incidir na pena de 6 a 12 anos de reclusão o agente que entregar arma de fogo acessório, vender arma de fogo acessório munição
sem autorização e desacordo para agente policial disfarçado. Gente, olha só. O que é esse agente policial disfarçado, né? É aquela pessoa que se disfarça, que não se intitula como policial, para poder verificar se o agente está praticando o crime ou não. Por que nós temos esse parágrafo 2º? O comércio ilegal de arma de fogo, ele é um tipo penal misto, alternativo. Assim como o porte ilegal de arma de fogo também o é, tá? Mas há que se ter cuidado na interpretação da norma, na interpretação desses verbos. Por quê? Porque se o agente disfarçado provocar a ação criminosa, isso pode vir a caracterizar o flagrante preparado, previsto na súmula 145 do STF. Então, nós temos que tomar cuidado, porque uma vez que o artigo 17, ele é um tipo penal misto alternativo, é possível, por exemplo, que o agente disfarçado provoque uma conduta para fazer o flagrante, mas existe uma conduta pré-existente. Por exemplo, vai poder acontecer aqui o que acontece com o tráfico ou qualquer outro crime que tenha esse tipo penal misto alternativo, em que é possível já uma conduta criminosa pré-existente. Exemplo, vamos imaginar que eu, policial disfarçada, saiba que o João traz consigo uma arma de fogo. Mas eu não quero chegar e já revistar e dar voz de prisão em flagrante, porque eu posso incorrer no erro e naquele momento ele está sem a arma. E aí então não vai caracterizar o flagrante. Então eu me finjo de interessada em adquirir a arma de fogo para poder saber se ele está trazendo consigo aquela arma. E aí no momento em que ele vai me vender a arma de fogo, eu então dou voz de prisão em flagrante para ele. É isso que está tratando o parágrafo 2º. Vai caracterizar o flagrante preparado ou provocado da súmula 145 do STF? Não, é claro que não vai caracterizar o flagrante preparado. Por quê? Porque o tipo penal do artigo em questão, que é o artigo 17, ele não é só adquirir, tá claro? Ele não é só vender a arma de fogo. Mas se o agente adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio alheio no exercício da atividade comercial industrial, arma de fogo, acessório, munição, sem autorização de desacordo de munição legal regulamentar, já vai incidir no crime. Então é claro que se ele está transportando, eu ainda não tenho certeza enquanto policial que ele está transportando, mas eu sei que ele trabalha com comércio ilegal de arma de fogo, então eu me faço passar por um interessado comprador para poder então, naquele momento em que ele vai me vender aquela arma, eu já sabia que ele trazia consigo, que ele transportava aquela arma, que ele tinha em depósito. Só que, para não dar um flagrante e depois caracterizar o abuso porque verificou-se que ele não tinha arma nenhuma, eu então me disfarço, fazendo-me passar por polícia, por pessoa interessada, e ele não sabe que eu sou policial. Então, a figura do parágrafo 2º é exatamente para, na verdade, admitir que o policial disfarçado que não provocou possa prender o agente em flagrante. Nesse caso, mesmo que se provoque a venda, só vai poder se prender o agente se ele trouxer consigo, se ele estiver transportando, se ele estiver em depósito, se ele estiver praticando qualquer uma das outras condutas que a gente viu no tipo penal, por se tratar de um tipo penal misto. É isso que trouxe o parágrafo 2º do artigo 17, ok? Bom, mas não para por aí a alteração. Também houve alteração no artigo 18 da Lei 10.826, que vai nos dizer o seguinte: importar, exportar, favorecer a entrada ou saída no território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório, munição, sem autorização da autoridade competente. Reclusão de 8 a 16 anos e multa. Aqui, como você pode verificar, nós também tivemos aí uma alteração da pena. Por que uma alteração da pena? Porque o artigo 18, inicialmente, ele tinha uma pena de reclusão de 4 a 8 anos. Pena essa que agora é de 8 a 16. Veja que é o dobro, era de 4 a 8, a pena mínima passou a ser de 8 e a pena máxima, que era de 8, passou a ser de 16 anos, né? Reformar-se o legis impede em relação a essa sanção. A pena foi bem aumentada, inclusive.
O parágrafo único do artigo 18 vai dizer, uma figura equiparada, nova redação que não existia anteriormente, vai dizer, incorre na mesma pena, ou seja, de 8 a 16 anos de reclusão, quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. É exatamente a mesma situação que nós vimos lá no parágrafo 2º do artigo 17. É o agente, como você pode ver, importar, exportar ou favorecer a entrada ou saída, a gente está diante de quê? De um tipo misto alternativo. Se você só importar, só exportar ou favorecer a entrada ou a saída, ainda que efetivamente não saia nem ingresse, você já vai estar nesse tipo penal. E aí, então, se a pessoa vender, entregar arma de fogo, acessório, munição em operação sem autorização, a autoridade competente, sem autorização de autoridade competente, agente policial disfarçado, vai incidir no crime se presente conduta pré-existente. Então, veja bem, se o policial, que estava ali para impedir a entrada ou a saída dessa arma do território nacional, ele provoca o agente para que o agente venda, isso seria um flagrante preparado ou provocado. Contudo, se ele está ali com a arma, o crime já está acontecendo. E se o crime já está acontecendo, o agente vai poder ser preso em flagrante. Então, vender ou entregar arma de fogo a policial, agente policial disfarçado, se há uma conduta pré-existente e o policial provoca essa venda, sabendo que ele já está com a arma, vai caracterizar o crime e não vai caracterizar o flagrante preparado, ok? Porque, como nós já vimos no crime anterior, a gente está diante de um tipo penal misto alternativo. Então, se já existe uma conduta pré-existente, isso não impede que o agente responda pelo crime, ok? Bom, o artigo 20 também sofreu alteração com o advento da Lei 13.964 de 2019. Ele vai dizer pra gente o seguinte: nos crimes previstos no artigo 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidas no artigo 6º, 7º e 8º desta lei, ou o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Veja, o que está no inciso 1, nós já tínhamos, a pena já era aumentada quando o autor do crime fosse uma das pessoas elencadas no artigo 6º, 7º e 8º dessa lei, tá claro? Mas o inciso 2 é uma nova redação, isso não existia nesse tipo penal. Se o agente for reincidente específico em crime dessa natureza, ele também vai ter a pena aumentada da metade. Cuidado com o detalhe. A gente sabe que o reincidente específico é quando você reincide no mesmo tipo, né? Aqui ele vai dizer em crime da mesma natureza. Então significa que se ele praticar o crime do artigo 14, ele for condenado com trânsito julgado, e antes de passar o período depurador, ele praticar o artigo 16, por exemplo, ele vai ser reincidente específico. Porque não precisa praticar de novo o 14. Ele pode praticar qualquer um dos crimes dessa natureza. Quais são eles? 14, 15, 16, 17, 18 da Lei 10.826 de 2003. Então, praticou, a pena vai ser aumentada da metade. Então, reincidência específica em crimes da mesma natureza previsto nesta lei, a gente vai ter o agente tendo a sua pena aumentada da metade, conforme dispõe o inciso 2. Veja que é uma reformácio pejus, é uma reformácio legis impégios, é prejudicial, então só vai se aplicar para aqueles que praticaram o delito a partir de 23 de janeiro de 2020, ok? Bom, também houve alteração no artigo 34 da Lei 10.826. Na verdade, foi inserido o artigo 34A, né? Esse artigo, ele não demanda muita explicação. Eu vou apenas lê-lo com vocês, porque eu sei que muitas das vezes o candidato para concurso não lê a lei, embora eu diga sempre, leia a lei, porque quem sabe a lei, o resto fica fácil, porque você tem condições de saber se o que está na sua questão de prova é realmente com fundamento legal ou não. Ele vai dizer pra gente o seguinte: os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. O parágrafo 1º vai dizer: o Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar arma de fogo e armazenar características de classe
e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. O Banco Nacional de Perfis Balísticos, está no parágrafo 2º, será constituído pelo registro de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes para subsidiar as ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. Então, os dados relacionados à coleta de registro serão todos armazenados. Então, isso é apenas uma norma para você ter uma noção de que ela hoje existe aí no artigo 34A, nós não tínhamos antes. Você verifica que a finalidade dessa norma, desse armazenamento, é o objetivo de cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe individualizadora. É claro, é como fizemos no capítulo de provas no Código de Processo Penal, no artigo 158A e seguinte. Lembra que lá a gente vai ter agora a cadeia de custódia? É bem parecido com isso aqui, é para você armazenar elementos de munição deflagrados por arma de fogo, é para armazenar e ter as características de classe individualizadora de projéteis. Então, é essa a finalidade do artigo 34A. Não é uma norma penal incriminadora, como a gente bem pode observar. Então, vimos aí a Lei 10.826 com as suas alterações trazidas pela Lei 13.964. O artigo 34A, ele tem 6 parágrafos, em cada um deles você vai falar sobre essa questão. Por exemplo, o parágrafo 3º vai dizer: o Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal. Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso e aquele que permitiu promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Então já viu que violar o sigilo dessas informações vai trazer responsabilidade civil, penal e administrativa. É vedada a comercialização total ou parcial da base de dados de Banco Nacional de Perfis Balísticos e a formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Então, nós vimos agora todas as alterações feitas e todos os artigos introduzidos pela Lei 13.964 na Lei 10.826 de 2003. Falamos aí rapidamente sobre as alterações que a Lei do Estatuto dos Armamentos sofreu. Se mesmo depois de tudo isso que nós conversamos aqui, você tiver qualquer dúvida sobre o tema, não hesite, mande a sua perguntinha aqui ao professora Josiane Louveira, tenho imenso prazer em respondê-los. Você quer saber mais sobre esse e outros assuntos? Então, acesse o site www.josianelouvera.com.br. Você vai encontrar módulos de direito penal, direito processual penal e leis penais especiais. Quer saber mais e acompanhar tudo? Siga a professora Josiane Louveira no Instagram, na página @professora Josiane Louveira, ou aqui no YouTube, professora Josiane Louveira. Ok? Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo assunto. Beijo para vocês, bons estudos!